que acontece hoje em dia? Eu saio para almoçar fora às vezes, ou eu vou numa festa, ou numa reunião de família, eu olho para os pratos ao meu redor, eles estão amarelos. Só. É. Né? Quase ninguém come salada, né? E aí, quando come, tem um detalhe. Quando come pensando em compensar o que comeu errado, entre aspas. E aí a gente tem um outro problema, que aumenta o estresse. Sim. E, na verdade, se eu não gosto de salada, eu não vou comer a salada para compensar o doce que eu comi ontem, né? A cerveja que eu bebi ontem. A gente não deve pensar assim sobre salada e verduras e legumes. Mas como eu posso incluir verduras e legumes na minha rotina de um jeito que seja prazeroso para mim? Se eu não gosto de folha fria no meu prato, eu não preciso comer folha fria no prato. Eu posso fazer uma verdura de outro jeito, colocar numa receita, né? Para disfarçar aquele sabor, misturar na comida. O meu filho, ele voltou depois de um tempo de seletividade, né? Que toda criança passa e é natural, pais não se desesperem. Eu respeitei esse tempo. Ai, mamãe, eu não quero verdura. Nananana. Ele voltou a comer brócolis. Só que ele não pega o brócolis e morde o brócolis. Ele não está nessa fase ainda. Eu consigo já fazer isso, mas ele não. Então, o que eu faço? Eu pico o brócolis bem pequenininho no meio do arroz. Então, aquele arroz colorido, né? Fica mais atrativo, fica mais palatável para ele, que não tem o costume de comer verduras, legumes. Mas aquilo vai sendo incluído, e isso é um passo fundamental para quem quer reverter o pré-diabetes, é a inclusão, né? É uma pequena mudança por vez. Tá. Com respeito a legumes e verdura, a gente aqui em casa não tem esse problema, né? Todos aqui comemos muito bem, né? Em todas as refeições. É aquele pratão de salada primeiro, para depois comer. A gente fala o quente, né? Que é os legumes grelhados, e o arroz, feijão e a proteína, que é a carne, né? Mas a gente come sempre aquele pratão que a gente chama pratão de saúde, que é de verdura, né? Aí geralmente eu mesclo couve, agrião, rúcula, alface. Seu esposo, ele tá acima do peso, dentro do peso desejado, abaixo do peso? Ele tem 1,83 m e o peso dele é de 89, 90 quilos. Ele pesava 94, né? Ele perdeu, foi para isso, 89, 90 quilos. Tá, super ok, né? Não tá acima do peso, né? O que ele precisa é cultivar, né? Cuidar da massa muscular dele. E se ele cortar carboidrato, ele vai perder músculo. Sim, e foi o que aconteceu. Ele perdeu todos os músculos dele. Aí, por ele ser professor, tá no estresse louco, né? Professor, você já viu, né? Olha, eu tiro o chapéu, ainda mais os professores. Ele dá aula em não é fácil. Para criança, para adulto, faculdade? Sim, criança e adulto. Nossa. Criança e adulto. Professor de inglês, português, né? Dá aula. Aí, e ele mudou esse ano do emprego novo, né? Saiu de uma escola, foi para outra, né? Então, tudo novo, uma né? Ansiedade que gera, né? Às vezes a gente nem percebe, mas está acontecendo ali, né? Uma ansiedade, uma preocupação. Exatamente, e tudo isso, né? Como saber gerenciar o estresse, né? Isso que é complicado. Olha, é complicado e ao mesmo tempo é mais simples do que se pensa. Porque o que é a ansiedade, o estresse, né, a preocupação? É um foco no passado ou no futuro. Ou a gente está estressado pelo que aconteceu e que não deu certo, o que poderia ter sido, ou a gente está pensando como pode ser, o que eu tenho que fazer, será que eu vou dar conta, será que vai dar certo?
Esses são Uhum. é a mente vagando no passado e no futuro. E aí que acontece o estresse e a ansiedade. E existe uma técnica muito simples que faz você aliviar tudo isso. Não vai sumir, porque nós somos seres humanos, faz parte da nossa vida, da nossa natureza, né? Você Sim. pensar sobre o que aconteceu e também planejar o seu futuro. Nós somos capazes de fazer isso. Só que a gente deixa a mente muito solta. Ela fica indo muito para o futuro e muito para o passado. Né? E isso faz aumentar o estresse e a ansiedade. E o que a gente precisa para a gente conseguir entrar em ação, para fazer realmente o que precisa ser feito, para ter foco, para tranquilizar a mente? A gente precisa trazer a nossa mente para o aqui e agora, para o presente. E esse é um exercício que, para muitas pessoas, é um pouco mais difícil, porque a gente está com uma atividade mental muito acelerada, os professores, nossa senhora, né? Uma atividade mental muito acelerada. Então é mais difícil a pessoa conseguir trazer a mente, silenciar a mente, trazer a mente para aqui e agora, que é onde a gente consegue agir. É o único momento no espaço e no tempo que a gente consegue entrar em ação, consegue fazer alguma coisa. E para você conseguir fazer isso, sair desse modo estressado ou ansioso, é a respiração. É respirar lenta, profundamente, prestando atenção no ar, saindo, entrando e saindo. Aí você perceber o lugar que você está, a temperatura do ambiente onde você está sentado. É um exercício simples e bobo que aí a pessoa não faz, que ela acha bobo. Né? É por ser simples, né? Por ser simples e não vai funcionar. Né? E aí está uma grande armadilha da sociedade como um todo. A gente ignora os passos simples, os pequenos passos e os simples passos, né? E tenta dar um mega passo. Tem até uma figurinha que uma vez eu compartilhei, eu não achei mais, vou ver se eu acho. Que tem uma escada, né? E a pessoa olhando para a escada e tentando subir lá no quarto degrau de uma vez só, sendo que ela pode subir um degrau por vez. Então, esse um degrau é um exercício da respiração. Para quem é ansioso, para quem está ansioso, né? Porque todo mundo tem um pouco... ninguém é ansioso. A gente está ansioso, a gente está preocupado, a gente está estressado. E o estado, a gente muda, a gente consegue mudar, a gente consegue melhorar. E a respiração é um exercício muito simples. Para, solta os ombros. E normalmente a gente está com o ombro aqui, ó. Muitas vezes às vezes eu acordo, quando eu percebo eu tô aqui. Solta, né? Relaxa. E aí fecha os olhos, vai para um cantinho, quem tem vergonha, vai para um cantinho escondido da casa, vai para o quarto, vai para o banheiro, vai para qualquer lugar, né? Vai dar uma volta, relaxa, fecha, vai no carro. Às vezes eu chego, eu percebo que eu tô mais ansiosa, passei por um momento de estresse no meu dia, eu chego, paro o carro, fecho o olho, né? Desligo o carro, fecho o olho, prolongo a expiração. O batimento cardíaco diminui a produção de cortisol, diminui a produção de adrenalina, diminui a produção de glucagon, que são os hormônios que jogam açúcar para o sangue. E aí a gente aumenta a produção do quê? Serotoninas, de endorfinas, né, de ocitocina, que são hormônios do bem-estar. E esses hormônios do bem-estar fazem funcionar o ciclo natural da glicemia normal que está em mim, que está em você, que está no seu esposo, né? Que é a hora que você come, o corpo metaboliza, transforma o carboidrato em glicose, joga para o sangue joga essa glicose para dentro da célula, para o seu cérebro utilizar também como energia, que o cérebro utiliza só glicose como energia. É por isso que muitas vezes, quando a gente faz uma dieta com restrição de carboidrato, de açúcar, a gente fica mais estressado, mais preocupado, né? Mais cansado. Porque o cérebro, a única coisa que o cérebro consome é glicose. Né? E aí a gente consegue trazer, nem você falou, nossa, está muito próximo de reverter o caso do seu esposo.
Porque quando a glicemia dele deu 129 de jejum, né? E tomando o remédio mais ou menos ali, né? Eu entendo que o pâncreas dele está funcionando bem, não está falindo, né? Porque senão a glicemia estaria 200, 300. Não, está funcionando. Então a gente precisa criar um ambiente para contribuir com esse ciclo natural da glicemia normal. E o que a gente precisa? Controlar o estresse, que daí ele pode começar com um exercício simples da respiração. Ele pode fazer isso antes de entrar na aula, né? Minutos antes, para um minutinho lá antes de entrar para a sala de aula. Ele faz. Vou até anotar. Primeiro passo, controlar o estresse. Né? Então ele vai respirar. E aí ele vai fazer em alguns momentos estratégicos essa respiração. Ele pode fazer antes de sentar para comer, porque daí ele vai comer com atenção. Se ele sentar para comer estressado, cansado, ele vai comer demais, além do que ele realmente precisa, né? E aí a gente tem várias consequências, como aumentar a gordura no corpo, comer muito carboidrato, né? Então aí a gente tem esse problema. Aí ele pode fazer essa respiração antes de entrar para o trabalho, né? Antes de dar uma aula. Então ele vai dar essa aula mais tranquila, então já vai melhorar essas taxas hormonais que aumentariam o açúcar no sangue. E depois, né? Antes de dormir, pós-trabalho, antes do jantar é fantástico, porque daí ele vai sentar para jantar também com mais tranquilidade.